Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é o episódio de número 48 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre por que o libertarianismo é a posição correta. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar esse trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Desde que eu iniciei esse podcast, eu já gravei vários episódios falando sobre libertarianismo. Eu já trabalhei o seu conceito e diversas questões relacionadas ao libertarianismo. No entanto, é sempre bom revisá-las e também resumi-las, o que beneficia tanto quem está conhecendo agora o libertarianismo, quanto quem já conhece. Aqueles que já conhecem, ao terem acesso a um resumo, conseguem reforçar e memorizar melhor o que já aprenderam, e aqueles que estão conhecendo agora podem ter uma introdução que vai servir para conduzi-los a um aprofundamento. Sendo assim, o que eu quero fazer nesse episódio é apresentar de uma maneira bem didática por que o libertarianismo é a posição correta. Dizer isso pode parecer um tanto pretensioso, mas, ao fim dessa explicação, eu creio que o ouvinte entenderá por que eu estou dizendo isso. Muito bem, eu vou estruturar esse episódio em pontos e eu pretendo ser bem sucinto em cada um desses pontos. Lembrando, se trata de um resumo. Se o ouvinte quiser um maior detalhamento, há vários episódios para trás que podem ser ouvidos. Então vamos lá. Por que o libertarianismo é a posição correta? Ponto número 1. Porque ele é coerente do ponto de vista ético. O ouvinte que me acompanha já sabe. O libertarianismo pode ser definido como uma proposta ética que se baseia em 2 pontos. Primeiro, existe propriedade privada e segundo, não devemos violar a propriedade privada de nenhuma pessoa pacífica. Note que isso é algo que a maioria esmagadora das pessoas defende. Eu ousaria até dizer que todas as pessoas que não têm algum problema mental acreditam nisso, ainda que talvez não hajam em conformidade com esta crença. Mas se a maioria das pessoas defende que existe propriedade privada e a propriedade privada não deve ser violada, então qual é a diferença do libertarianismo para a posição da maioria das pessoas? A diferença é justamente a coerência. O libertarianismo defende essa posição até as últimas consequências. Isso significa, por exemplo, que o Estado não tem o direito de cobrar impostos das pessoas. Afinal, cobrar imposto é retirar parte da propriedade de uma pessoa à força, e isso é uma violação de propriedade. De igual maneira, o Estado não tem o direito de criar determinadas regras que ferem a liberdade individual de cada um, porque a liberdade é uma consequência lógica da propriedade, no caso, a propriedade do próprio corpo. Se cada um é dono do seu próprio corpo, então cada um pode fazer o que quiser, desde que não agrida ao outro. Logo, qualquer imposição de regra ou qualquer proibição que vá além dessa lei natural, que é de não agredir a propriedade do outro, não é válida. Criar regras que vão além da lei natural é uma violação de propriedade. A única forma legítima de criar regras que vão além da lei natural é por meio de contrato. Ou seja, é necessário que 2 ou mais pessoas entrem em um acordo voluntariamente, assinem um contrato de maneira livre, por livre e espontânea vontade. Portanto, o que essas implicações lógicas nos mostram é que o Estado é uma instituição ilegítima, ela é uma instituição antiética, imoral, criminosa, que viola sistematicamente a propriedade de pessoas pacíficas, tanto por meio de impostos quanto por meio de criação de regras que vão além da lei natural e que não foram aceitas por cada indivíduo através de um contrato voluntário. Quando percebemos isso, percebemos que o libertarianismo é coerente do ponto de vista ético. Ele assume que existe propriedade privada e que ela não deve ser violada e não abre nenhuma exceção a esses princípios. Já outras posições éticas e outras filosofias que trabalham com a ideia do Estado não são coerentes nesse sentido.
Elas até muitas vezes concordam que existe propriedade privada e ela não deve ser violada, no entanto, abrem uma grande exceção para o Estado. E assim, o que temos é uma incoerência ética. Ponto número 2. O libertarianismo é a posição correta porque é a única realmente tolerante. As pessoas falam muito sobre tolerância, sobre respeitar o que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro acredita. No entanto, todas as posições políticas, todas as posições que trabalham com a ideia de Estado, são, em maior ou menor grau, intolerantes. Por exemplo, se eu estou debaixo de um governo monarquista, mesmo que eu não seja monarquista e não concorde com a ideia de um rei, eu tenho que me submeter a ele. Se eu estou debaixo de um governo presidencialista, mesmo que eu não seja presidencialista e não concorde com o presidente, eu também tenho que me submeter a ele. Se eu estou debaixo de um governo comunista, mesmo que eu não seja comunista e discorde de quem está no poder, eu também tenho que me submeter aos governantes. Em nenhum sistema político estatal é possível as pessoas que não concordam com ele simplesmente formarem a sua própria comunidade e viverem de uma maneira independente. Pense, por exemplo, no Brasil. O Brasil tem 27 estados e mais de 5.000 cidades. Suponha que as pessoas de uma cidade queiram a sua independência, elas não queiram mais estar ligadas ao país Brasil e nem ao estado da qual elas fazem parte. O que elas querem é formar o seu próprio governo, o seu próprio sistema. Isso será possível? Evidentemente, não. Nem o governo estadual permitirá que isso aconteça, nem o governo federal. Ou seja, qualquer que seja o regime, regimes estatais são sempre uma imposição. E, nesse sentido, não é possível dizer que há tolerância de verdade. No libertarianismo, contudo, essa tolerância realmente existe. Para os libertários, não há nenhum problema que um conjunto de pessoas forme o governo que eles acham melhor. Se 1.000 pessoas, ou 2.000 pessoas, ou 10.000 pessoas se juntam para voluntariamente formar um governo monarquista, por exemplo, eles têm todo o direito de fazê-lo, desde que eles não imponham isso a quem não é monarquista, a quem não quer participar desse modelo. Em suma, no libertarianismo, as pessoas podem ser monarquistas, comunistas, presidencialistas, democratas, social-democratas, parlamentaristas e por aí vai. Elas podem formar os governos que quiserem, desde que sejam governos contratuais. Agora, o mesmo não acontece nesses outros regimes. Se eu quiser formar uma comunidade libertária dentro de um regime democrático, ou dentro de um regime parlamentar, ou dentro de um regime presidencialista, ou dentro de um regime comunista, eu serei proibido pelo Estado. Assim sendo, não existe tolerância verdadeira fora do libertarianismo. Os estados são, por definição, intolerantes. Terceiro ponto, o libertarianismo é a posição correta porque ele é a posição que realmente se importa com o consentimento. Note que a maioria das pessoas concorda que o consentimento é algo muito importante. Por exemplo, se eu quero que alguém trabalhe para mim, eu preciso do consentimento dessa pessoa. Ela precisa querer trabalhar para mim. Se não há consentimento, se eu simplesmente obrigo essa pessoa, isso se chama escravidão. De maneira semelhante, se eu quero ter relações sexuais com uma pessoa, eu preciso do consentimento dela. Se eu obrigo uma pessoa a ter relações sexuais comigo, isso se chama estupro. Na mesma linha de raciocínio, eu também não posso obrigar uma pessoa a comprar um produto meu. Eu preciso do consentimento dela. E também não é correto obrigar alguém a assinar um contrato. Os contratos precisam ser assinados de maneira voluntária. Em suma, o consentimento é algo muito importante. Note, no entanto, que o Estado não busca consentimento das pessoas, ele simplesmente se impõe sobre todos. O Estado é uma instituição que não é dona das terras, que não é dona das pessoas, mas que mesmo assim obriga todas as pessoas a financiarem essa instituição. E não só isso, obrigam todas as pessoas a seguirem as suas regras. Regras essas que muitas vezes vão além da lei natural. Para o libertarianismo, no entanto, um governo só tem legitimidade se ele foi consentido pelas pessoas. E, evidentemente, essas pessoas também têm todo o direito de desistirem, de rescindirem os seus contratos. Portanto, podemos ver que, fora do libertarianismo, não existe um real apreço pelo consentimento, uma defesa plena do consentimento.
Quarto ponto, o libertarianismo é a posição verdadeira porque acredita na lei natural. Para o libertarianismo, lei não se cria, a lei já existe. Ela é natural, eterna e imutável. Faz parte da lei natural regras como não assassinar, não furtar, não sequestrar, não estuprar, não destruir os bens de outras pessoas, não invadir a propriedade alheia, não cometer fraudes, não violar contratos e por aí vai. Todas essas regras podem ser resumidas em uma única regra: não violar a propriedade de pessoas pacíficas, nem a propriedade dos corpos, o que vai incluir aí a liberdade, nem a propriedade dos bens. Ora, qualquer coisa que passe dessa lei natural não pode ser imposta sobre todos. Como já vimos, o que está além da lei natural só pode ser imposto dentro de um contrato que é assinado voluntariamente pelas pessoas. Quando nós impomos algo a todas as pessoas que vai além da lei natural e que não foi consentido por elas, nós estamos ferindo a lei natural. Cabe lembrar ainda que a lei natural está intimamente conectada, ligada aos direitos naturais. Todos os indivíduos possuem os direitos naturais: a vida, a liberdade, a propriedade, a busca pela felicidade e a legítima defesa. E todos esses direitos, mais uma vez, podem ser resumidos em um só: o direito à propriedade privada, tanto do seu próprio corpo quanto dos seus bens. Ao defender a lei natural e os direitos naturais, o libertarianismo não cai no absurdo de defender que uma classe de políticos pode criar e impor qualquer lei que ela quiser, inclusive leis tolas e injustas, leis que ferem a verdadeira lei, que é a lei natural. Essas leis estatais, no fim das contas, não passam de arbitrariedades, não são leis de verdade. Assim sendo, o libertarianismo é a única posição que defende de fato a lei e não meras arbitrariedades estatais. Ponto número 5. O libertarianismo é a posição correta porque defende de fato a igualdade perante a lei. Para o libertarianismo, não existe uma classe de homens que está acima da outra. Essa é uma das razões pelas quais o libertarianismo não consegue ver legitimidade em uma classe política. Não há nada que faça com que essa classe tenha o poder natural de criar leis e impor essas leis sobre todas as pessoas, independentemente dessas pessoas concordarem ou não. Como já dito, lei não se cria, lei já está aí, é a lei natural. A lei natural pode ser imposta sobre todos justamente porque ela é eterna. O que passa da lei natural, no entanto, precisa ser acordado. Se, portanto, uma classe política tem o poder de impor uma regra não natural a todas as pessoas, independentemente delas concordarem com isso ou não, então, na prática, essa classe está sobre todas as outras pessoas. E isso viola o princípio de que todos são iguais perante a lei. No fim das contas, em qualquer regime estatal, existe uma classe que é superior a todos os outros seres humanos, é a classe política. Ponto número 6. O libertarianismo é a posição correta porque é a única que consegue equilibrar o individualismo e a valorização do coletivo. Eu explico. A palavra individualismo aqui está sendo utilizada como sinônimo de respeito aos direitos individuais e responsabilização do indivíduo pelos seus atos. Quando nós respeitamos os direitos individuais e também responsabilizamos o indivíduo pelos seus atos, isso faz com que cada indivíduo tenha maior autonomia e maior senso de responsabilidade. Ou seja, esse indivíduo não vai mais poder terceirizar as suas responsabilidades para as outras pessoas e muito menos para o Estado. Ao mesmo tempo, ele terá autonomia para resolver os seus próprios problemas. Ora, com mais autonomia e mais responsabilidade, os indivíduos passam a tomar mais a iniciativa para resolver problemas nas localidades onde eles moram e passam também a ter maiores condições para resolver esses problemas. Além disso, como agora não existe um Estado para que os indivíduos terceirizem as suas responsabilidades, tampouco um Estado para proibir que os indivíduos resolvam seus próprios problemas, surge a necessidade de que os indivíduos contem com as pessoas da sua própria localidade. E assim, os indivíduos percebem que eles podem e devem juntar forças e se organizar para melhorar o lugar onde eles vivem. Em suma, a valorização do indivíduo tende a levar à valorização
do coletivo. Ao contrário do que se prega por aí, é o Estado que faz com que as pessoas se tornem mais egoístas, mais isoladas, mais atomistas. Afinal de contas, na medida em que o Estado vai tomando para si todas as funções, os indivíduos já não precisam mais uns dos outros. Eles podem terceirizar todas as tarefas para o Estado pode resolver todos os problemas, e além do mais, mesmo que eles queiram resolver alguma coisa por si mesmos, o Estado acaba dificultando ou até mesmo impedindo. Um ponto importante aqui é que essa valorização do indivíduo, que acaba levando à valorização do coletivo, fortalece os pequenos núcleos e as associações livres, a começar pela família e se expandindo para as vizinhanças, para as igrejas, para as escolas comunitárias, para as instituições de caridade e por aí vai. Em suma, o libertarianismo leva a uma verdadeira sociedade. O estatismo, por sua vez, corrói a sociedade. Ponto número 7. O libertarianismo é a posição correta porque é a única posição que combate de uma maneira plena e coerente a ditadura, o totalitarismo, o autoritarismo e a limitação da liberdade de crença e de expressão. Como já vimos, todo Estado é, em maior ou menor grau, autoritário. Ele cobra impostos, ele cria regras que são injustas ou tolas, ele pode proibir atividades legítimas, ele pode impor a pessoas pacíficas aquilo que elas não querem fazer. Ou seja, mesmo em regimes de Estado democrático de direito, o germe do autoritarismo e da ditadura estão ali. O poder para censurar, o poder para decidir o que se pode ou não falar, está ali. Portanto, na prática, qualquer regime estatista e qualquer ideologia estatista, ainda que defenda um Estado pequeno e limitado, está defendendo a exata mesma estrutura de um Estado ditatorial. A diferença não é de qualidade, a diferença não é de essência, a diferença é simplesmente de grau. Assim sendo, pode-se dizer que o libertarianismo é a única posição que, em absoluto, não defende a ditadura. Ponto número 8. O libertarianismo é a posição correta porque isso pode ser averiguado na história. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, existiram sim muitas sociedades ao longo do tempo em diversos lugares no mundo que não tiveram Estado e que funcionaram bem durante muito tempo. Nós conversamos sobre isso no episódio 16 e também nos episódios 6 e 7, que falam especificamente sobre o Israel pré-monárquico. Quando avaliamos a experiência histórica dessas sociedades, percebemos que uma organização que não envolva um governo estatal é possível e funciona bem. E assim, não se pode dizer que o libertarianismo é uma utopia, é algo absolutamente impossível. Não é. A história prova o contrário. Ponto número 9. O libertarianismo é a posição correta porque é a que provê a melhor alocação de recursos. Conforme também já vimos em outros episódios, o Estado não tem como alocar os recursos da maneira mais proveitosa possível. Isso porque, em primeiro lugar, ele não conhece as prioridades, os gostos e as necessidades de cada um dos indivíduos da sociedade. Segundo que, mesmo que ele conhecesse, não seria possível satisfazer a todos os indivíduos, porque as sociedades são grandes. Ou seja, o Estado terá que priorizar aquilo que ele julga ser o mais importante. E isso fará, evidentemente, com que os indivíduos não utilizem o seu dinheiro naquilo que eles julgam importante. E uma vez que cada indivíduo e cada comunidade sabe melhor administrar o seu dinheiro do que um órgão central que está distante dos indivíduos e das comunidades, a implicação lógica é que esse dinheiro não será alocado da melhor maneira possível. E terceiro, porque o Estado é formado por indivíduos que são imperfeitos e que possuem os seus próprios interesses. E esses indivíduos tenderão, evidentemente, a alocar os recursos da maneira mais conveniente para eles, os políticos, e não para o povo. No libertarianismo, no entanto, os recursos são alocados pelos próprios indivíduos e pelas próprias pequenas localidades. E assim, a tendência é que os problemas locais sejam resolvidos mais rapidamente e que o dinheiro, no fim das contas, seja melhor administrado com mais parcimônia e também com mais honestidade. Finalmente, ponto número 10. O libertarianismo é a posição correta porque ele é compatível com a Bíblia. Esse é um ponto que só vai fazer sentido, obviamente,
para os judeus, que creem no Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, e os cristãos, que creem tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O libertarianismo é compatível com a Bíblia porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, demonstra que o conceito de Estado não é um ideal divino e fere diversos princípios bíblicos. O Estado fere o princípio bíblico da igualdade entre todos os homens. O Estado fere o princípio bíblico de que apenas Deus está acima de todos os homens. O Estado fere o princípio bíblico de que não devemos impor às pessoas pacíficas a nossa própria vontade, e o Estado faz isso, e por aí vai. Além disso, existem muitas passagens bíblicas que indicam que realmente Deus não se agrada da instituição estatal, ainda que ele possa tolerá-la em determinados contextos. Na famosa passagem de 1 Samuel 8, por exemplo, vemos claramente que quando Deus criou Israel, não queria que Israel tivesse um Estado, um governo estatal. Quando, portanto, o povo pediu a Deus um rei e, portanto, um aparato estatal, Deus entendeu aquilo como uma rejeição ao seu próprio reinado. Ele concedeu o desejo ao povo, mas também falou sobre o que um rei poderia fazer, quais seriam os seus poderes. E os poderes que são listados ali são os mesmos que qualquer Estado tem. Portanto, quando nós hoje amamos o Estado, estamos fazendo algo semelhante ao que aqueles hebreus fizeram no passado. Estamos amando uma instituição antiética, imoral, criminosa e que se coloca no lugar de Deus. Cabe lembrar ainda que para os cristãos, o único rei possível, o único rei legítimo é Jesus Cristo. Nós podemos nos submeter aos outros reis, aos outros políticos, por uma questão de conveniência ao evangelho, por uma questão de preservação da integridade da igreja, entre outras questões. No entanto, o cristão não tem a obrigação de olhar para o Estado e para os seus governantes como sendo legítimos. Biblicamente falando, é bastante claro que o Estado não é uma instituição divina, é uma contrafação de Deus, é uma instituição satânica. Em suma, esses são 10 pontos que eu separei para resumir por que o libertarianismo é a posição correta. Se o ouvinte quiser um maior detalhamento e um maior aprofundamento em cada um desses pontos, confira os episódios antigos do podcast. Há bastante material que pode ajudar o ouvinte. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.